bem-vindos ao debate de Penacova no Distrito de Coimbra. Ao longo da próxima hora vamos conhecer os desafios e os obstáculos ao desenvolvimento deste território. Vamos também perceber quais são as oportunidades e, sobretudo, conhecer as propostas concretas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Penacova. Para este debate convidamos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. São por isso meus convidados Álvaro Coimbra, atual Presidente da Câmara e recandidato pelo Partido Social Democrata, João Asadinho, do Partido Socialista e Juliana Louceiro, da CDU. Vamos começar por si, Álvaro Coimbra. O slogan da sua campanha é "Porque Penacova não pode parar". Este é um projeto de continuidade. Esta recandidatura serve para dar esse sinal ao eleitorado que é preciso continuar a fazer os projetos que começou há 4 anos. Sem dúvida, mas antes de mais deixe-me deixar aqui um cumprimento ao canal e deixar votos de boa sorte. O país e as regiões precisam de tempo de antena porque as coisas não acontecem só no terreiro de Passos. Depois dizer que sim, Penacova não pode parar. Nós em 2021 iniciámos um novo ciclo de desenvolvimento com fortes investimentos em várias áreas, saúde, educação, habitação, projetando também já a ampliação da nossa principal área empresarial e, portanto, achamos que ao longo destes 4 anos reunimos condições para que Penacova passe para um patamar superior neste novo ciclo de desenvolvimento que agora está a ter início. João Asadinho, o seu mote de campanha é confiança. Acha que esse elemento vai ser determinante para o Partido Socialista recuperar a autarquia? Sim, antes de mais também dar os parabéns ao canal, é muito bom esta perspectiva e que assim continuem depois a estar junto das populações, pelo menos do interior, aquelas que por vezes são menos ouvidas, e cumprimentar o Álvaro e a Juliana por nós demonstrarmos a disponibilidade que hoje em dia também cada vez por vezes se torna mais difícil, que é estarmos disponíveis para as autarquias, para esta exposição pública que é desafiante, mas que também tem os seus quês de estarmos perante a avaliação pública. Dizer que o modo de confiança é a confiança que quero que as pessoas tenham em mim. As pessoas basicamente me conhecem porque fui autarca durante vários anos, ainda sou, mas portanto, durante anos exerci funções executivas, mas também é uma confiança que eu quero que as próprias pessoas tenham em Penacova, por vezes que tenham orgulho de serem de Penacova, que tenham orgulho nas suas tradições, nas suas empresas e portanto, com isso e com esta candidatura dar também a confiança para que cada vez apostem mais em Penacova e gostem de viver em Penacova e gostem da sua terra, mesmo aqueles que não vivem, mas que têm uma paixão por Penacova. Juliana Louceiro, que tipo de prioridades é que a CDU quer pôr na agenda nesta campanha autárquica e nos próximos 4 anos em Penacova? Então, desde já, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho que estão a fazer nas autarquias, agora com esta cobertura das eleições. Relativamente às prioridades da CDU, a nossa preocupação são temas que nós sentimos que estão parados há imenso tempo, há demasiado tempo, nomeadamente a questão do saneamento e do saneamento básico, que Penacova continua a estar muito atrás da média do país relativamente a acesso a saneamento básico. Depois, outras questões que se colocam é também a questão do IP3, que está agora lentamente a andar, mas isto é uma coisa que, portanto, é uma obra de décadas que é necessário fazer rapidamente o alargamento para as 4 faixas, sem portagens, para conseguir garantir melhores acessos das pessoas à Penacova, melhor promover a segurança também das pessoas que todos os dias têm que fazer aquela estrada. Para além disso, há outras questões, como é a questão dos transportes, que continuamos a ter muito que melhorar neste sentido, em termos, por exemplo, da questão do valor dos passes, por exemplo. E depois há outras questões, como, por exemplo, a questão
do risco que nós sentimos que possa ser iminente do que é que pode acontecer no futuro com as águas e com a perda da municipalização das águas, que é uma coisa que nós achamos que é fundamental estar nas mãos das autarquias de Penacova e São tudo assuntos, com certeza, que vamos ter a oportunidade de tratar neste debate, e eu propunha que começássemos a conversar precisamente também por um tema que acabou por dizer na sua intervenção inicial, que é a questão do desenvolvimento da parte empresarial e daquilo que é a criação de emprego, porque não há fixação de pessoas sem que as pessoas consigam ter emprego e viver no sítio onde normalmente trabalham e deixam valor. Quais são os projetos nos próximos 4 anos que vão fazer com que o Concelho, que tem perdido população nos últimos 10 anos de forma muito significativa, consiga atrair mais população e fixar a que está em Penacova? Bom, mas segundo as últimas estimativas, estamos a recuperar a população. Sim. É claro, muito também com uma cota parte da imigração e dos imigrantes que acabam por de norte a sul do país se fixarem nestas regiões. Agora, os nossos projetos em relação à expansão da área empresarial da Lagoa. Temos um plano de pormenor que foi aprovado este ano. Queremos faseadamente expandir o parque empresarial, na primeira fase com 18 novos lotes. Estamos neste momento na fase de consulta ao mercado para a elaboração do projeto de execução. Portanto, esta é uma primeira componente, porque achamos que o parque empresarial da Lagoa tem uma localização fantástica, no IP3, a cerca de 20 minutos de Coimbra e do principal nó da A1, da autoestrada, e portanto há procura de empresas para se instalarem no Parque Empresarial da Lagoa. Neste entretanto, reconfiguramos alguns lotes, onde já há lotes vendidos para a fixação de novas empresas. Além disso, ao mesmo tempo, desenvolvemos também um projeto, já com candidatura ao PT 2030, para um novo centro de negócios num antigo edifício de uma escola primária de Figueira de Lourvão, freguesia de Figueira de Lourvão, portanto um edifício com áreas muito generosas, com 2 andares, e que achamos que tem ótimas condições para ser transformado numa aceleradora de empresas, portanto um centro de negócios que possa captar empresas que estão a início de fase de vida, digamos assim. E o alvo, essas empresas terão que tipo de características? Que tipo de empresas é que o município quer atrair para Penacova? Empresas tecnológicas, apostar, por exemplo, nas pessoas que podem trabalhar remotamente e que podem estar em Penacova e trabalhar, por exemplo, para o resto do mundo? É essa a estratégia? Também é um caminho. Nós assinámos o ano passado um protocolo com a Associação Startup para que pudéssemos captar novas empresas assim que tivéssemos condições para isso. Achamos que o nomadismo digital é também um caminho que devemos seguir, embora o nosso Concelho tenha ainda um constrangimento grande, que é não ter uma cobertura 100% em termos de fibra óptica. Nós, no início do mandato, tivemos a preocupação de, com a ANACOM, mapear todo o território. Sabemos que houve um concurso público internacional que está na iminência de ter o seu desfecho e, portanto, temos a convicção de que, em breve, as freguesias ou uma parte do território que não é coberta por fibra e por boas condições móveis, o será a 100%. E será mais um fator de atratividade para Penacova. Além disso, queria acrescentar nestas medidas que fomos tomando ao longo do tempo para a captação para o futuro, captação de investimento. Abrimos também um espaço inovação, que é, digamos assim, um gabinete de apoio a quem quer investir e a quem quer iniciar o seu negócio. Em relação às propostas que o Partido Socialista pode apresentar para os próximos 4 anos para a fixação de pessoas e, inclusivamente, a atração de investimento, em que áreas? As áreas, eu acho que é fundamental o fazer crescer os parques industriais. Portanto, nos últimos 4 anos, portanto, os parques industriais estão exatamente, quer o da Lagoa, que está sobrelotado e que existe um plano de expansão e, portanto, ele não foi feito. São processos que eu sei muito demorosos, mas que eu sei que em 4 anos não surgiu nenhuma empresa nova. Mas tem novos lotes vendidos já, João. Sim, mas não estão lá, já foram vendidos, já houve apresentações de empresas, mas até hoje uma empresa criada não existe nenhuma. As empresas, o trabalho é delas, têm que se instalar. Sim, mas em 4 anos não foi nenhuma empresa instalada. É uma empresa ligada à mecânica de veículos pesados e uma empresa do setor das embalagens, que ficaram com os lotes, agora têm que se instalar. Já há 2 anos houve uma empresa, ou fez notícia de uma empresa, e há 2 anos não está lá instalada
ainda nenhuma empresa, é aí como estou a focar. O parque empresarial também do IC6, que também terá uma localização excelente, que também são processos demorados, mas também em 4 anos, e portanto eu também fiz parte dos executivos anteriores, portanto também fomos sempre muito, ou seja, sei que são processos que demoram, mas também fomos criticados por isso, portanto o que é certo é que 4 anos depois, o processo, para quem vê de fora, para alguma empresa que queira instalar, estamos exatamente na mesma. É verdade, peço desculpa de interromper, é verdade, não há nada de concreto e visível, que as pessoas querem é ver o material, não é? Mas há um plano de pormenor já aprovado para o IC6. Sim. Quando dizes que a morosidade, é verdade, para conseguir um plano de pormenor são precisos pareceres do ICNF, da IP, da DGT, da DGEG, da ANEPS, da CCDR e da APA. Tudo isto, conseguir congregar todas estas entidades para elaborarem um parecer, é aquela teia de burocracia que estamos habituados neste país, que demora tempo. E, portanto, ainda assim... Eu sei, pronto, mas há 4 anos, portanto também estou aqui a fazer um bocadinho de defesa, há 4 anos, havia mais facilidade de quem na altura era oposição, que nós também sentimos estas dificuldades, e portanto acho que aqui é óbvio que tanto o que eu quero e o Álvaro de certeza quer e a Juliana também é o desenvolvimento e é esses pareceres que venham o mais rápido possível, porque queremos o parque industrial feito. Mas também dizer que neste campo, e acho que além destas medidas e destas iniciativas que realmente são morosas, acho que devemos dar sinais também aos negócios que estão lá a desenvolver-se e que poderão vir. Por exemplo, no início do mandato, o PSD quis aprovar, que neste momento é 0, a derrama para aplicar às empresas de Penacova. Portanto, só não foi aprovado porque o PS, juntamente com a CDU, temos a maioria na Assembleia Municipal e portanto, não foi aprovado. Portanto, acho que esse não foi um bom sinal a dar a quem vive ou a quem quer trabalhar ou a empresas que estejam lá. Também nos últimos anos perdeu-se, segundo uma estatística, se não me engano, do Informa, perderam-se cerca de 100 postos de trabalho, de 2001 para 2023. Portanto, das propostas que eu acho é que, por exemplo, há uma que acho que é importante, até que também tem a ver com a fixação de pessoas, que acho que é muito importante fazer, que é, por exemplo, irmos ao ano 2020 e às nossas escolas. Portanto, aqueles alunos concluíram o 12º ano. Passaram 5 anos, com certeza uns seguiram estudos, outros não seguiram, outros emigraram. Portanto, se calhar consegue-se fazer um levantamento e perceber exatamente onde é que estão estes jovens, para percebermos o fluxo, para onde eles foram, se estão em Penacova, onde é que trabalham, se foram para fora, o porquê é que foram, se vivem cá e trabalham fora, ou se trabalham fora e vivem em Penacova. Portanto, e acho que é de extremamente importância. E isso para desenvolver uma estratégia depois de tentar atraí-los para negócios que se possam fixar no concelho. Faz-se com planeamento, portanto nós temos que perceber realmente o porquê. Nós sabemos que perdemos alunos, portanto temos uma escola, um agrupamento de escolas que vai até o 12º ano, que tem dinâmica, temos uma escola profissional, portanto todos estes, nós conseguimos fazer estes estudos com 5 anos, portanto os alunos infelizmente também já não são assim tantos como eram antigamente, portanto acho que é algo que se consegue fazer e percebemos realmente onde é que estão estas pessoas, para percebermos realmente o porquê, para podermos depois atacar em alguns aspectos dessas necessidades que são. Que tipo de estratégias de atração de emprego e de empresas é que propõe a CDU? Para já, e pegando naquilo que os outros convidados falavam, eu acho que falamos do alargamento da zona industrial, que faz todo o sentido que o faça, mas entretanto esquecemos que não há sequer uma ligação direta para o IP3, que é uma coisa que condiciona bastante mas vai haver, o plano de pormenor contempla um acesso direto. Sim, mas entretanto já contempla há muito tempo e a grande dificuldade que nós sentimos é que e eu ouço tanto um candidato como o outro a falar sobre o planeamento e sobre coisas para o futuro que é preciso fazer, mas entretanto tem passado ano após ano e mandato após mandato entre PS e PSD e de facto continuamos sem o acesso, continuamos com a questão, com a estrada, com a IP3 com 2 faixas apenas, continuamos a perder população. Mas, Juliana, o IP3 não é um assunto em que a Câmara tenha intervenção direta, é um assunto do Governo e das infraestruturas de Portugal. É um assunto em que a Câmara tem, enquanto nós temos tomado local, uma posição. É o assunto em que a Câmara, o poder local tem o dever de defender e apoiar as populações e fazer pressão junto do Governo Central. E temos feito, a Juliana sabe tão bem como eu, quantas vezes e quantos primeiros ministros é que foram ao IP3 com uma tenda toda bonitinha, com um pastelzinho, anunciar a duplicação do IP3 e que até hoje ainda não está concluído. Está a começar agora o troço Santa Comba, Viseu. Exatamente. E depois sabe, tão bem quanto eu,
que aquele troço junto a Penacova não vai ser duplicado, vai ficar tal como está. É um movimento de fundo de alguns municípios que pedem uma alternativa para que possa haver, entre Coimbra e Viseu, um perfil de autoestrada. É isso que todos estamos em sintonia. Agora, a responsabilidade é do Governo Central, que até hoje tem esquecido esta região. E eu acho que, e a CDU acha que faz parte das responsabilidades do poder local fazer pressão para resolver esta questão. Para além disso, é preciso fomentar outras partes da vida das pessoas, portanto não é só alargar a zona industrial, é preciso dar casa às pessoas para morar, com rendas acessíveis, dar serviços de saúde de qualidade e neste momento estamos com centros de saúde, com polos dos centros de saúde fechados, as pessoas não têm onde recorrer para ir à saúde, para ir ao médico. E isto também é uma das coisas que afasta as pessoas e que faz com que as pessoas não queiram e acabem por se mover para fora do concelho, não é? Se me permitir, de uma forma muito telegráfica, falou na habitação, que é de facto uma área sensível. Nós, através do instrumento PRR, estamos a fazer um forte investimento em habitação. Sim. Habitação a custos acessíveis, ou seja, famílias, não é habitação social, famílias de classe média que possam candidatar-se, porque é o IRU que vai gerir, o Instituto da Habitação, que possam candidatar-se a um apartamento ou uma casa com preços abaixo do nível de mercado, entre 20% a 30%. Portanto, estamos a fazer isso com um prédio de 20 apartamentos em construção já em Penacova e com a transformação de escolas, antigas escolas primárias abandonadas, em habitação a custos acessíveis. Portanto, estamos a fazer esse trabalho, como estamos a fazer também a reabilitação de várias casas de famílias com rendas baixas, rendimentos baixos, o programa Primeiro Direito, e ainda a Bolsa Nacional de Apoio Urgente e Temporário, com também 2 antigas escolas que estão a ser recuperadas. Portanto, neste pacote da habitação são mais de 5 milhões de euros. Portanto, acho que estamos a fazer um trabalho dentro das nossas possibilidades positivo. Continua a não ser, a não dar a resposta necessária, continuamos a chegar a ter em Penacova e mais do que na capital do concelho, nas aldeias, casas completamente degradadas, completamente destruídas, e a Câmara poderia também incentivar esta reconstrução, nomeadamente através da informação e sensibilização para programas de apoio, e não é fácil este acesso a esta informação das pessoas, às pessoas, e esta é fundamental que haja uma proximidade entre a autarquia e as pessoas que lá estão, e as pessoas têm que ser informadas de quais são as possibilidades delas para poder melhorar as suas condições de vida naquela localidade. Muito telegráfico, se me permite. A nossa estratégia inicial, quando surgiu o PRR Habitação, era precisamente isso. Era mapear várias casas devolutas em todo o concelho e a partir daí recuperá-las. O problema é que nós enfrentamos uma parede burocrática chamada IRU, que ainda hoje temos uma série de candidaturas que não têm aprovação e estão penduradas porque, de facto, não foi possível desenrolar o novelo. E então o plano B foi construir de raiz um prédio de apartamentos e recuperar antigas escolas, porque os terrenos e as escolas eram propriedade do município. Em relação precisamente a essa descentralização, digamos assim, entre a Câmara Municipal e as freguesias, em relação a este tema da habitação, mas em relação também a muitos outros, existe da parte do Partido Socialista alguma estratégia para, de facto, dotar as juntas de freguesia, que normalmente são os centros de decisão de proximidade, de mais recursos para, digamos assim, apostar na coesão territorial dentro do próprio concelho? É importante que as pessoas das freguesias mais rurais se sintam acompanhadas e com mais recursos. Sim, sem dúvida. Nós sempre fomos a favor da entrega de mais competências às juntas de freguesia. Eu fui presidente de junta de 2009 a 2013, depois os 8 anos que estive na Câmara atribuíram-me exatamente os pelouros das freguesias
portanto, sempre tive um relacionamento com eles, independentemente do partido que fosse eleito, exatamente porque sei que são ali o front office perante a população, seja qual for a temática. Nós, na altura, portanto, atribuímos sempre dinheiros, quer para pavimentações, quer para projetos que nos apresentassem, e, portanto, eu acho que, ao contrário, agora julgo que não haverá tanta essa proximidade para com as juntas de freguesia, mas sem dúvida que, seja qual for a temática, as juntas de freguesia são o elo de ligação e que estão mais próximos da população em todas estas áreas que são importantes para o Executivo, e costumo dizer que são aqueles que com pouco fazem muito, e portanto tenho sempre essa perspectiva, e julgo que é esse o meu entendimento pessoal, e eles, os presidentes de juntas, sabem e conhecem bem nesse aspecto, que os defendo, e acho que são eles que têm que estar na posição principal perante a população. É isso, é a sua visão também, nos próximos 4 anos, esse fortalecimento desses recursos nas juntas de freguesia, que são a gestão de proximidade, digamos assim. Nós temos vindo todos os anos a aumentar as transferências de verbas para as juntas de freguesia. Este ano, 1.100.000 euros. Aliás, somos, dentro da região, dos municípios que transferem mais verbas para as juntas de freguesia. E é evidente, tem havido um bom espírito de colaboração, ao contrário do que o João quis ali insinuar, tem havido um bom espírito de colaboração com as juntas de freguesia. Nós temos critérios muito rigorosos que têm a ver com a área da freguesia, número de habitantes, quilómetros de rede viária, e é consoante esses números que nós distribuímos o dinheiro equitativamente pelas 8 juntas de freguesia e uniões de freguesia. Mas tem havido um bom espírito de colaboração, e quando as juntas querem alavancar determinado projeto, nós estamos sempre prontos para e será assim nos próximos 4 anos? E será assim nos próximos 4 anos, independentemente de serem do partido A ou do partido B. Juliana, falou também da necessidade dessa descentralização, de olhar também para as freguesias rurais, por exemplo, até em termos de acessibilidades. A questão da acessibilidade, da mobilidade das pessoas que vivem mais isoladas e, sobretudo, mais velhas, é uma preocupação da CDU. Que estratégias é que existem para melhorar, digamos assim, essa acessibilidade? Sim, é claramente uma preocupação da CDU, e nós temos freguesias que estão bastante isoladas, portanto, as mais limítrofes, como é o caso da freguesia de Carvalho, é uma freguesia que está completamente isolada. As pessoas, mas isto é um caso, não é só na freguesia de Carvalho, é em todo o concelho, as pessoas não têm como se deslocar aos centros de saúde. Não é verdade. Há um serviço de pseudotáxi que transporta pedido. Não é pseudotáxi, Juliana, é um serviço premiado pela União Europeia, o Sitflexi, é um projeto da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. E que obriga as pessoas a saírem de manhã, a apanhar a carreira para ir para o centro de saúde e esperar até ao final do dia para irem para casa. Pressupõe uma reserva para um número grátis, e é um táxi que vai buscar a pessoa para levar ao centro de saúde, sim, ao centro da vila, aos serviços. Mais de 70 aldeias beneficiam deste programa Sitflexi, que acho que é um meio alternativo aos autocarros. E que têm que estar depois à espera até passar novamente o táxi, e, portanto, estamos a falar de pessoas com 90 anos, com dificuldades de mobilidade, com limitações incríveis, porque estamos a falar de um concelho profundamente envelhecido, que depois têm que estar à espera do autocarro escolar, quase isto, não é? E isto não é sustentável, e a Câmara deveria dar mais apoio nesta proximidade, já que geograficamente há de facto distâncias, mas era importante potenciar esta proximidade. Acho que isto era fundamental. Há um novo operador de transportes que começou a operar muito recentemente, saiu a Transdev, eu posso dizer os nomes, é público e notório. Sim. Saiu a Transdev, entrou a Busway. A Autoridade de Transportes não é o município, é a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, e o novo operador, a nova rede de transportes, foi desenhada para chegar a mais aldeias. Vou-lhe dar um exemplo. Paradela da Cortiça, onde não havia autocarros. Agora já vai um autocarro a Paradela da Cortiça. É um exemplo de que tentamos melhorar a rede de transportes no concelho. Só que também reconheço, como a Juliana diz, é difícil, é uma teia muito complicada, porque o nosso concelho é de altos e baixos e tem muitas aldeias e muitos lugares. Mas estamos a tentar, com esta nova rede de transportes e com o serviço Sitflexi, cobrir melhor e servir melhor os habitantes. Depois, para além disto, ainda há outras questões, portanto, não é só, quer dizer, estamos
nós estamos a discutir a fixação de pessoas, nesta questão da proximidade que me estava a colocar, as pessoas, os tais nómadas digitais, que lá está, que o Álvaro ainda há pouco referiu, muito dificilmente se vão vão mudar para uma freguesia como Carvalho, porque não tem saneamento, não tem acesso à saúde, como eu disse, já vivem não tem, alguns. Tem agora uma antena de 5G, mas isto em termos de funcionamento do trabalho não é possível e, portanto, é uma zona que poderia estar até pela beleza natural que tem, pela qualidade de vida em termos ambiental que tem, das potencialidades que tem, fazia todo o sentido também investir em melhorar estas infraestruturas para fixar pessoas com outros tipos de trabalho, com outro tipo de ofertas. Eu ainda, relativamente à proximidade e às juntas de freguesia, portanto, também gostava aqui de falar de 2 exemplos que acho que são atitudes erradas que têm a ver com a limpeza dos espaços públicos. Até o mandato, até 2021, a limpeza dos espaços públicos estava, nomeadamente nas vilas, estava entregue às juntas de freguesia, ou seja, era entregue uma verba e eles faziam bem esse trabalho. Uma das primeiras medidas pelo PST no atual Executivo foi retirar essas limpezas e fazer por competências próprias, entregue já depois a uma empresa, a empresa municipal. Agora não sei se é a empresa municipal que o faz ou não, mas acho que é notório essa diferença na parte da limpeza das vilas, e porque lá está a tal proximidade diária das juntas de freguesia que faziam essas limpezas, e acho que aí ficou a população a perder. Também relacionado com as questões das juntas de freguesia, a tal equidade que tem que existir, que eu não entendo como é que, por exemplo, fazemos uma pavimentação de 40 ou 50 mil euros e a Câmara Municipal, muito bem, faz no centro da aldeia, porque necessita de fazer, mas quando temos outras de 150 ou 200 mil euros, diz que tem que ser a Junta de Freguesia a fazer. Eu acho que tem que ser exatamente o contrário. É óbvio que a Junta de Freguesia, nos orçamentos próprios, de obras de determinados estruturantes, não tem capacidade, a não ser que sejam feitas diretamente pelo município de Penacova, ou então com participadas e articuladas entre ambos, de haver uma pequena percentagem também de assumirem esses custos, e outra parte da Câmara Municipal. E, portanto, essa é uma das diferenças. Quer responder a estas críticas, nomeadamente na limpeza? Não sei se é o caso de Paradela da Cortiça que o João queria referir. Paradela da Cortiça, nós de facto fizemos a pavimentação do arruamento principal. Rua da Liberdade e Rua 25 de Abril, ou qualquer coisa assim. As 2 ruas principais. Mas porquê é que fizemos? Porque durante anos consecutivos era uma das estradas em pior estado no concelho, das mais degradadas, cheias de buracos, no centro da aldeia. A União de Freguesias ou a Junta de Freguesia não pavimentou. Nós não podíamos deixar que continuasse naquele estado. Nós recebíamos reclamações quase todas as semanas de habitantes de Paradela da Cortiça a dizer nunca mais pavimentam a estrada. O João foi vereador durante muitos anos e vice-presidente na Câmara de Penacova, e durante esses anos também esqueceram Paradela da Cortiça. E nós fizemos a pavimentação este ano e acho que as pessoas ficaram satisfeitas porque o nosso critério tem sido, independentemente do número de habitantes, as estradas mais degradadas são para recuperar. E tem sido esse o nosso critério. Temos feito isso em Paradela da Cortiça, nas Covas de Azevinheiro, no Amial. Portanto, tem sido esse o critério e vai continuar a ser, independentemente de ser uma aldeia com 100 ou com 1000. E em relação à limpeza, esta transferência de competências e de função que pertencia às juntas de freguesia? Olha, na Vila de Penacova eu acho que, ao contrário, tenho uma opinião contrária ao João, mas respeito. Acho que a limpeza urbana na Vila de Penacova melhorou substancialmente. Adquirimos novo equipamento, uma varredora, deixámos de ter a vassoura e a pá e começámos a utilizar meios mecânicos. Portanto, temos uma limpeza urbana com melhor qualidade e uma equipa dedicada só para esse aspecto. A Junta de Freguesia de Penacova, na altura, no início, nós quisemos negociar e até estávamos dispostos a absorver os funcionários que a Junta de Freguesia de Penacova tinha para aquele serviço. Não chegámos a acordo, a Junta de Freguesia de Penacova quis seguir o seu caminho e nós assumimos a limpeza urbana da vila, portanto, acho que eu não tenho razões de queixa, acho que a vila está bonita e limpa. Tem aqui referido algumas pavimentações, há de facto aqui alguns investimentos para melhorar a rede viária do concelho. Esse nos próximos 4 anos, em termos de acessibilidades dentro do concelho, para além obviamente dos transportes, é uma prioridade também melhorar esse acesso entre freguesias?
É sempre uma prioridade, porque temos uma rede muito vasta, grande, e quando estamos a pavimentar esta, a outra já está degradada porque precisava de intervenção há muitos anos. Fizemos perto de 2 dezenas de pavimentações ao longo destes 4 anos, entre pavimentações totais e parciais. Houve também algumas em colaboração com as infraestruturas de Portugal. Achamos, por exemplo, que a Nacional 2 é uma estrada que precisa de melhor atenção. Há um troço que precisa de ser pavimentado. Há uma outra estrada, a Estrada Nacional 228, que estamos em negociações com a IP para que ela passe para a esfera do município, porque achamos que também deve ser melhorada. Uma outra que está próxima, que é a N172, que também é ali na zona do Silveirinho, também é uma estrada que achamos que merece ser melhorada. Enfim, vamos continuar a utilizar o mesmo critério que adotámos até hoje. É diagnóstico à rede viária, as estradas mais buracadas são as primeiras a ser recuperadas. Em termos de radiografia, digamos assim, do Conselho, em termos de saúde, a Juliana já por 2 vezes referiu esse tema, é um tema obviamente que preocupa todas as candidaturas, o acesso aos cuidados de saúde em Penacova e a proximidade que esses cuidados de saúde têm que ter das populações mais vulneráveis. Qual é a estratégia do Partido Socialista? Sim, aqui, pronto, frutos do PRR, com a certeza que vais falar sobre isso, frutos do PRR e felizmente que também houve esse mapeamento a nível nacional de fazerem, porque durante anos não houve hipótese de fazer essas melhorias porque não houve financiamentos para tal, os centros de saúde, as extensões de centros de saúde, e agora estão a decorrer obras e portanto, temos que as aproveitar e que estejam em breve dispostos à disposição da população, porque realmente em algumas situações, nós no caso ainda fizemos obras na Estação de Saúde de São Pedro de Alva, fomos fazendo outras pequenas intervenções, mas realmente as competências na área da saúde também ainda não eram da competência dos municípios durante os executivos a que eu pertencia. Portanto, agora, o que eu acho é que com essas competências também temos de ser, se calhar, mais exigentes com a tutela. Por exemplo, nomeadamente até nós, na parte da parte administrativa, que, portanto, nós neste momento temos a parte mais complicada da coisa, que é as despesas, portanto, que é o assumir as instalações. Portanto, mas acho que também devíamos ter, e se calhar temos que ser todos os municípios a fazer força para isso, também há alguma posição na questão dos horários, na questão da parte administrativa. Portanto, os centros de saúde neste verão tiveram abertos as extensões alternadamente, exatamente, julgo eu, porque até foi por falta de administrativos. Ora, o município acho que poderia muito bem intervir também nessa parte, com a tutela e articulação, porque estamos a falar de dados de saúde, portanto, mas eu acho que aqui o que tem que existir realmente é uma maior intervenção, já que temos uma parte que nos foi atribuída de competências. Acho que os municípios também devem, e se tiverem que adquirir médicos, se tiverem que pagar administrativos para ter melhores condições, as câmaras municipais têm que ter esse poder de intervenção. Concorda, Juliana, que tem que haver aqui também esse poder de intervenção das autarquias, uma vez que também lhes foi transferido determinadas competências por parte do Poder Central? Sim, portanto, nos últimos anos houve obras, melhoramento das infraestruturas nos serviços de saúde do Concelho. Mas não basta fazer a casa e deixá-la vazia, não é? E nós temos os médicos a ir embora, temos centros de saúde, de polos que o médico vai lá de quando em quando, porque de facto não há capacidade de fixar médicos ali, não há capacidade. Mais uma vez, isto não é uma questão só do município, mas é função do município, da autarquia, fazer pressão com o Governo Central para melhorar as condições as condições de trabalho dos médicos e de outros profissionais de saúde. E isto tem que vir, tem que ser um interesse também da autarquia. Não? Existe, de facto, essa estratégia para atrair médicos e organizar, digamos assim, a prestação de cuidados de saúde? Vamos lá ver. Os médicos e os enfermeiros não são da esfera, não é uma competência. Sim, mas há vários municípios, por exemplo, que têm programas de atração de médicos e outros profissionais de outras profissões. Nós tivemos recentemente uma reunião com responsáveis da saúde, a quem dissemos o seguinte: estamos a investir mais de 1,5 milhão de euros na requalificação do centro de saúde e dos 3 polos que existem no Concelho, São Pedro de Alva, Figueira de Lourvão e Lourvão. Não faz sentido nenhum que depois deste investimento estes fiquem vazios de recursos humanos. E dissemos, olhos nos olhos, aos responsáveis da saúde,
que jamais abdicaremos de qualquer dos polos de saúde que existem no concelho. E olhamos para este assunto que deve ser discutido a nível até nacional. Os médicos têm que estar durante determinado tempo no sítio para onde são nomeados e onde exercem a sua profissão. Não podem olhar apenas para a folha de salário ao final do mês, só porque vão estar neste sítio ou naquele. Portanto, tem que haver uma mudança de políticas nesta área e compreender que o esforço que estamos a fazer para modernizar as instalações tem que ser acompanhado pela fixação de um corpo médico e de enfermagem. Porque, como sabem, como a Juliana já disse e o João também conhece, o nosso concelho é um concelho envelhecido. São pessoas que precisam de cuidados extra, que têm que ter estes polos de proximidade, que não se podem deslocar para a sede do concelho e precisam de ir à extensão de saúde de São Pedro de Alva, de Lourvão e de Figueira de Lourvão. Portanto, nós jamais abdicaremos desses polos. Depois deste investimento grande que está a ser feito. Portanto, não fazia sentido agora fechar a extensão de saúde A ou B só porque deixou de haver médico. Portanto, é uma luta que temos tido. Ainda recentemente voltámos a sublinhar a nossa posição e esperamos que haja um sinal positivo de que, de facto, se há este investimento via PRR, ele deve ser acompanhado pela fixação de médicos onde eles são necessários. Estamos a falar de um concelho com cerca de 70% de floresta. É um recurso enorme, com enorme potencialidade, mas também que representa uma enorme preocupação a nível do poder público, sobretudo na prevenção daquilo que é, obviamente, sabemos os fenómenos dos incêndios que ciclicamente atingem o território, nomeadamente esta região. Qual é a estratégia do Partido Socialista para, de facto, apostar nesta prevenção daquilo que é o ordenamento do território e a proteção das populações? Sim, acho que aqui tem que partir muito de uma proteção civil ativa e formativa para com as pessoas. Eu estava no Executivo da Câmara quando foi os incêndios de 2017, foi se calhar o pior momento, não só para mim, mas para todos os autarcas que nisso, portanto foram dias, semanas, meses, anos, porque recuperámos 20 casas de habitação, da primeira habitação, faleceu gente, portanto empresas que ficaram sem nada, pessoas, portanto, e com isso nós aprendemos muito e criámos um verdadeiro gabinete de proteção civil, que até àquela data era um bocadinho socorríamos dos bombeiros voluntários, que era, por assim dizer, a proteção civil, mas acho que em todos os municípios foi algo que infelizmente aprendemos com algo que não foi muito mau, mas pronto, e então criámos um verdadeiro gabinete da proteção civil, com recursos humanos, com equipamentos, que depois, por exemplo, noutra situação também, em 2020, quando veio a pandemia, por exemplo, nós tínhamos esse gabinete montado e fizeram um trabalho extraordinário, porque também era tudo muita incerteza, ninguém sabia dos lares, do socorro, da vacinação, portanto e aí existindo um gabinete de proteção civil com técnicos formados para essas áreas, e, portanto, foi sem dúvida, e acho que passa muito por aí na questão da prevenção. Acho que os incêndios já percebemos que são cíclicos, portanto, e acho que as pessoas têm que estar preparadas para perceber o que é que têm que fazer no momento daqueles, e essa formação se calhar tem que começar logo nas escolas. Hoje as crianças, portanto, eu tenho, por exemplo, as minhas filhas viveram isso em 2017, e ainda hoje quando vêm, portanto, tem um bocadinho de trauma, portanto as pessoas acho que tem que começar logo nas escolas, porque os incêndios já percebemos que infelizmente se calhar não vão parar, ou nós gostávamos que sim, não é? Mas e provavelmente assumirão dimensões às quais nós não estamos muito provavelmente, habituados. Portanto, há medidas e até dinheiros comunitários para projetos de aldeias seguras, em que nós infelizmente fazemos uma apresentação, os projetos no papel são bonitos, mas depois quando os fazemos, e tivemos alguns casos desses também em Penacova, que depois na prática e passados uns anos, portanto não se vê, não estão feitos, portanto são abandonados. Juliana, falta a aplicação prática desses planos que existem de prevenção no território? Sim, sem dúvida. Eu acho que Penacova não, são 70% de floresta e é também um barril de pólvora potencial, não é?
E para isso é preciso, nós não podemos esquecer que isto também é uma fonte de rendimento fundamental daquelas pessoas e, portanto, é dever do poder local fazer o possível para proteger também os bens daquelas pessoas. E isso passa por exemplo, uma efetivação das respostas, por exemplo, das aldeias seguras, das pessoas estarem informadas e não estão sobre o que é que devem fazer em caso de incêndio, de ter das juntas e das pessoas terem meios e garantir-se que as pessoas têm meios para proteger dentro das suas limitações em caso de incêndio. E também é preciso pensar a longo prazo em estratégias de proteger aquelas florestas e, nomeadamente, de arranjar formas de corte, que não seja só o eucaliptal, com outras árvores, para tentar proteger ao máximo a floresta, que também é um rendimento das populações e não nos podemos esquecer disso. Não podemos falar só de um plano e falar disto como se fosse uma fatalidade, quando não é. Há coisas que podem ser feitas para proteger mais do que está a acontecer, proteger o concelho. E as propostas da sua recandidatura contemplam estas estratégias para os próximos 4 anos? Contemplam, mas o João referiu que foi criado um gabinete de proteção civil no município, ou seja, uma estrutura que até essa altura não funcionava. É evidente que ela está a funcionar, ela existe e ainda bem que existe. Mas até 2021, por exemplo, o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, não existia no concelho de Penacova. E agora já existem 9 aldeias. Pode-me dizer assim, é pouco. É, porque o concelho de Penacova tem dezenas de aldeias. Mas tivemos que começar do zero. Portanto, 9 aldeias já têm o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. São medidas de autoproteção, é um programa de prevenção para que as próprias aldeias se possam defender em caso de incêndios, com kit de primeira intervenção, com o oficial de segurança, com a sinalética, com um cadastro de todos os habitantes para sabermos que ali está um idoso que tem a mobilidade reduzida e em caso de incêndio temos que o ir buscar numa ambulância. Portanto, isso já existe em 9 aldeias e antes de nós entrarmos em funções não existia. Portanto, nesse aspecto estamos a fazer um trabalho. Pode-me dizer assim, é lento? Mas é o que estamos a fazer conforme os recursos que temos. Depois, no âmbito do combate aos incêndios, temos feito um reforço muito grande, mais de 30% nas transferências para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Penacova. Aliás, no âmbito do PT 2030, os bombeiros identificaram como sendo prioritário a aquisição de um novo veículo de combate a incêndios florestal e nós abdicámos de um projeto que tínhamos para um núcleo de proteção civil no Alto Concelho para que os bombeiros pudessem adquirir essa viatura. Eles estão neste momento a fazer essa candidatura ao 2030. Reflorestação. Temos feito algumas operações pontuais, nomeadamente com mecenas e com os empresários, mas tem sido pouco, reconheço que é pouco, temos que ir mais além. Mas depois do que ouvimos e depois do que aconteceu neste mês de agosto, com estes grandes incêndios, veja o que disseram os autarcas dos municípios abrangidos. Enquanto não houver uma alteração à lei da propriedade, em que o município possa intervir se o proprietário não o faz, não vamos a lado nenhum, porque os incêndios vão ser cada vez mais violentos. E, portanto, há aqui um trabalho que é moroso, mas que tem que ser feito, porque senão estamos sujeitos a, como sabe, alterações climáticas, a incêndios cada vez mais maiores e mais catastróficos. Ainda esta semana ouvi um número que me deixou a pensar. Até 1985 não havia incêndios em Portugal com mais de 10 mil hectares de área. Até 85. Veja só a área ardida dos grandes incêndios deste ano e de 2017. Em relação... Sim, só gostava também aqui, referente também ao programa Aldeias Seguras, assim, nós na altura iniciámos também o processo. É verdade que às vezes vamos andando conforme, por exemplo, a comunidade intermunicipal tem os projetos que vou apresentando, mas portanto também nós também os fazíamos, não me recordo aqui, não tenho em mente a quantidade. Agora, por exemplo, se a gente for um condomínio que temos, já foi feito, se me engano, neste mandato da Aldeia do Chainho, que é uma aldeia logo junto a Penacova, é assim, foi feito, mas se me engano foi em 2022, mas se lá formos agora, portanto, a área que devia estar segura não está segura, foi quase que abandonada e, portanto, são exemplos dos tais programas que são bonitos em papel, mas que temos que ter um acompanhamento mais próximo, se não for por fundos comunitários, temos que ter com os agentes locais, com a proteção civil, porque senão não passam disso mesmo. São projetos bonitos,
em papel, mas depois na realidade, pronto, a vegetação é flutuante, temos que estar sempre em cima. A reflorestação que tem sido feita também é bonito, com os mecenas, com as escolas, mas também no saco e na talhada. Sim, mas muitas dessas está totalmente abandonado. Hoje não foram feitos, se calhar, há 2 anos, se lá formos, eles não existem, porque é preciso manutenção, é preciso investir, pronto, e nós muitas vezes é isso que acho que Queria falta. acrescentar, Juliana, também sobre este assunto. É isso, é frequente, é uma coisa que tem que ser feita frequentemente e, portanto, neste momento, falar em 9 aldeias com o programa de aldeias seguras, num concelho como o de Penacova, estamos a falar de uma agulha num palheiro, porque estamos a falar de... Sim, mas começámos do zero, não é? Sim, mas temos mais já algumas, começaram do 0 há 4 anos. Temos mais algumas em plano para continuar este trabalho, mas isto sim, vai demorar algum tempo. Começaram do 0 há 4 anos e, entretanto, lá está esta questão, faz-se o plano, mas isto tem que ser um trabalho de continuidade, não pode ser um trabalho que se faz o plano, está agora, siga, tem que se dar formação contínua, tem que se verificar as coisas constantemente e atualizar as coisas constantemente, porque senão deixa de fazer sentido, de um ano para o outro deixa de fazer sentido. Sabe uma coisa, o Fundo Ambiental, nós candidatamos ao Fundo Ambiental para verbas do condomínio da aldeia e o Fundo Ambiental estimulou os municípios a façam candidaturas, façam mais candidaturas e nós não fizemos mais e perguntamos, nós não fazemos mais candidaturas porque fazer o condomínio da aldeia é tudo muito bonito, como diz o João e a Juliana, e depois a manutenção, o Fundo Ambiental atribui verbas para a manutenção. Não, tem que ser os vossos recursos, o vosso orçamento. Pois, assim é complicado. Assim é difícil. Se o Estado não ajuda depois à manutenção dos condomínios da aldeia, não é fácil. Eu acho que nesta temática acho que é importante e foi por isso que há pouco ser uma política global, não é? Global e haver uma interligação entre as várias entidades. Quando criámos o Gabinete da Proteção Civil, até pudemos libertar mais os bombeiros para aquilo que eles têm que fazer. E portanto, se bombeiros, nestas aldeias, entre bombeiros, Proteção Civil, juntas de freguesia, comissões de moradores, associações locais. Portanto, acho que tem que ser estas equipas, esta coordenação que tem que existir cada vez mais na parte para a prevenção e para nos prepararmos, porque a gente vê mais dia, menos dia, infelizmente vai-nos acontecer e municípios ali à nossa volta tiveram 2017 e agora tiveram ainda mais e hoje, e tem que ser também, vindo também do Poder Central, porque hoje um fogo começou em Arganil, foi até ao Fundão. Não conhece fronteiras administrativas, não se sabe, e portanto tem que ser medidas a nível nacional. Se o Fundo Ambiental não o financia, considerando que 70%, como disse, 70% do Conselho é floresta, há claramente falta de mão de obra e é preciso a Câmara contratar trabalhadores para fazer esse trabalho e manter esse trabalho. Muito bonito de dizer, mas difícil de concretizar, porque os recursos não são infinitos. E falando de recursos financeiros, portanto, temos que ir por prioridades. Não é? Exatamente. Embora esta área seja uma área que nos deve preocupar, mas não podem ser só os municípios a encontrar as soluções. Tem que ser uma solução nacional, porque isto é um flagelo nacional. Claramente. Portanto, tem que ser... Aí estamos totalmente de acordo. Queria ainda tocar noutro tema que acho que preocupa quem vive em Penacova, que é a questão do saneamento. De facto, existe aqui algumas questões de cobertura do saneamento básico em todo o concelho. Qual é a estratégia para os próximos 4 anos? Nós sabemos que temos uma baixa taxa de cobertura de saneamento, mas é assim, em 4 anos é impossível colocar uma rede em todo o concelho, até porque, vamos lá ver, aglomerados com poucos habitantes, se calhar temos que pensar se vale a pena fazer o investimento ou não. No norte da Europa, hoje em dia, pequenos aglomerados não têm rede de saneamento, têm pequenas fossas, um bocadinho mais modernas do que nós utilizamos aqui, e é assim que funciona o tratamento dos efluentes. Portanto, isso é uma questão que nós temos que ver, de acordo, olhando para o nosso mapa, olhando para as nossas aldeias, quantos habitantes têm e se vale a pena esse investimento. Agora, reconhecemos sim que temos uma baixa taxa de cobertura de tratamento de esgotos. Em 4 anos não nos podem pedir um milagre. Nós começámos por um conjunto de aldeias, que é um aglomerado de várias aldeias quase seguidas, conhecem certamente, na freguesia de Figueira de Lourvão, e é esse investimento que estamos a fazer. Portanto, a seguir viram outras que estão próximas de estações de tratamento, mas temos que ir paulatinamente aumentando a cobertura e o tratamento de esgotos. Agora, não pensem que o cenário bonito seria cobrir 100% o território com saneamento básico, porque isso nem é aconselhável, porque estávamos a investir dinheiro
num pequeno aglomerado que daqui a uns anos poderá não ter sequer habitantes. Faz sentido Portanto, pensar assim, Juliana, pensar em soluções que já foram experimentadas noutros locais de baixa densidade e que não passam por a rede tradicional de saneamento? O que é preciso pensar é em termos de todo o concelho. E o que se tem vindo a fazer são mantas de retalhos de saneamento. O que é preciso fazer é olhar, lá está, para o plano, para fazer um mapeamento do que é que há, de quantas pessoas estão e verificar se faz sentido ou não a instalação do saneamento. E nos casos em que não faz sentido, encontrar uma solução que seja melhor para aquelas populações e para o ambiente. João, em relação ao saneamento básico? Sim, eu julgo que aqui também, concordo aqui um bocado com a Juliana, tem que haver neste momento, até porque o investimento que está a ser feito sai de capitais próprios da Câmara, com empréstimos ao banco, e o Partido Socialista aprovou esse empréstimo, e portanto acho que aqui se calhar, enquanto só dependermos de nós próprios, com financiamento próprio, acho que tem que ser feito um levantamento das verdadeiras necessidades dos locais mais populosos, onde seja mais fácil de concretizar o saneamento, porque pronto, já foi assim até 2021, foi-se fazendo alguns e foram já feitas ligações neste mandato de telhado, Chelinho, e portanto tem que ser um pouco assim que vá sendo feito. Temos projetos que ficaram feitos, infelizmente não foram concretizáveis porque não dependiam, tinha que ser com apoio comunitário, mas portanto neste momento acho que é necessário fazer. O município optou por fazer Figueira de Lorbão, que iniciou, portanto ainda não estão as ligações feitas, o que é preciso ainda perceber para que lado é que vai escoar, porque são muitos, se vai ser feita uma elevatória, se vai para uma etar de Figueira de Lorbão, mas portanto aqui acho que é uma questão de planeamento para depois procurarmos fundos que sejam possíveis, que não sejam só os capitais próprios da Câmara Municipal a investir. Avançando no nosso debate e noutro tema, Juliana, a questão do turismo. Falámos muito da floresta e o património natural de Penacova é um potencial enorme. Como é que deve ser desenvolvido o turismo no concelho? Há, obviamente, questões de proteção ambiental que têm que ser acauteladas, digamos assim. Quais são as propostas da CDU neste domínio? Há coisas que têm que ser melhoradas. Penacova tem um potencial enorme para atrair turistas e há coisas específicas que vão passando. Por exemplo, caso todos os anos descem milhares de pessoas o rio e ninguém para em Penacova. E o rio passa ali, portanto passam no nosso concelho, mas ninguém para. Porque não há, portanto, isto é preciso arranjar, ou deve ser arranjada uma estratégia em que as empresas que fazem estas descidas do rio coloquem os estacionamentos, portanto, os visitantes possam estacionar em Penacova, possam ficar lá, terem alternativas para informação, por exemplo, não há informação sobre os trilhos, os restaurantes, as atividades culturais, não há nada destas coisas que é, mais uma vez, na opinião da CDU, a obrigação, dever da Câmara assegurar e potenciar, até porque isto traz dinheiro para as pessoas, para o concelho e reconhecimento, não é? É preciso criar essa estratégia de deixar valor em Penacova, não ser só uma situação de passagem e explorar esta potencialidade. Eu queria dizer que se calhar das áreas onde conseguimos maior desenvolvimento foi a área do turismo. Crescemos exponencialmente. Veja só, em 2021 existiam 32 alojamentos locais, agora existem 66. Portanto, duplicamos. Portanto, há aqui em termos de dormidas, crescemos acima da média nacional. Gastos na restauração, mais de 13%. Portanto, estamos neste aspecto a criar Penacova como de facto um destino turístico. Muito também por força da aliança que fizemos com Mielhada e Mortágua, a marca Mondego Saco, uma campanha de marketing territorial e que tem tido alguns resultados. Depois, não podemos deixar de fora o alojamento e a hotelaria. Nós conseguimos atrair para Penacova um grande grupo hoteleiro, o Grupo Vila Galé, que veio recuperar o hotel que estava abandonado há mais de uma década
e que vem preencher uma grande lacuna que tínhamos, ou seja, nós temos muitos alojamentos locais, mas não tínhamos hotelaria. Faltava um hotel. Um hotel que vai ser um projeto âncora, porque eu tenho a certeza absoluta que quando o hotel começar a funcionar, vai dinamizar a economia local e vão crescer uma série de pequenos negócios. João, isto de uma forma eu queria só dizer que este investimento, as obras vão começar dentro de dias, a primeira fase de demolições já aconteceu, este investimento é o maior investimento privado das últimas décadas em Penacova, que vai gerar dezenas de postos de trabalho e é um empreendimento de uma rede conceituada e conhecida que vai promover Penacova no mundo inteiro. Portanto, acho que aqui temos bons resultados. Só dar uma nota que as pessoas, sim, houve um aumento exponencial do alojamento local. E de dormidas também. E das dormidas, sem dúvida, mas falando com os proprietários dos alojamentos locais, percebe-se que há uma desconexão entre a Câmara e os alojamentos locais, em que não há, lá está, informação sobre o que é que os visitantes podem fazer em Penacova e, portanto, o que se verifica é que as pessoas dormem em Penacova, sim senhor, para fazer turismo em Coimbra, porque lá têm acesso à informação. Não concordo consigo, Juliana. Concorda com a Juliana que falta de facto criar valor? Sim, acho que sim. É assim, o valor... Temos que ver que aqui de estar a comparar valores de 2000, com, por exemplo, 2017 e 2020, temos anos de pandemia, em que é óbvio que as prioridades foram outras. É verdade que acho que também nessa fase de pandemia alertou muita gente para a própria recuperação de imóveis para a questão do alojamento local. E tivemos essencialmente em Penacova 2 projetos que acho que foram diferenciadores, um mais local, outro intermunicipal. Um teve a ver com a Rota da Nacional 2, que acho que é se calhar o tal projeto âncora, porque o hotel precisa de pessoas, portanto eu acho que o projeto de âncoras tem que estar à volta e tem que ser a Câmara a dinamizá-los. E a Rota da Nacional 2 é algo que realmente passa em todo o nosso território, passa na praia fluvial, passa nos 2 rios, passa na livraria de Mondego portanto, e nós fizemos muita promoção intermunicipal junto com a associação, mas tivemos a nossa promoção própria, nós fazíamos com que as pessoas fossem à vila para tirar as fotografias, para ver a paisagem, para frequentar o comércio, os restaurantes, e portanto, ao longo até da Nacional 2, surgiram muitos alojamentos locais ao longo desta fase, claro, foi 2021, 2022 e tem vindo a surgir ainda bem. Depois temos outro projeto que era nosso, nós vamos até que era ligado ao Roteiro dos Aristas, ao Penacova Tem Bom Ar, em que até fomos nomeados pela Universidade do Minho para Prémio Município do Ano e que, por simplesmente, o Executivo abandonou, não há outra palavra a dizer, mudaram o lema, deixou de ser Penacova Tem Bom Ar e mudaram para Penacova no centro de Portugal, portanto não consigo entender uma justificação e, portanto, acho que se perdeu aqui uma boa oportunidade de termos uma imagem diferenciadora com a questão do Roteiro dos Aristas, por exemplo. Estamos mesmo na reta final, resta agora os 30 segundos para uma declaração final. Juliana, por favor, pode começar. Eu acredito que é fundamental neste momento o voto na CDU no Conselho de Penacova. O que se viu neste debate foi discutir temas passados que não evoluíram e que não mudaram como deveria ter sido feito pelos antigos governos e, portanto, dar voz à CDU neste momento é poder pressionar para que se melhore as condições de vida das pessoas no Conselho. Álvaro Coimbra. Bom, eu queria deixar uma mensagem de otimismo. O nosso lema é Penacova não pode parar. Assistimos nestes 4 anos a um ciclo de desenvolvimento que não tem paralelo no Concelho de Penacova, em várias áreas. Estamos com 18 milhões de candidaturas de financiamento europeu aprovadas até o momento. Estamos neste momento com 13 milhões de euros em obra em setores fundamentais como saúde, educação, habitação, investimento privado no turismo. Portanto, é a altura de os penacovenses voltarem a renovar a confiança na minha candidatura, nas listas do PSD, nas próximas autárquicas do dia 12 de outubro. João Azadinho. Sim, as pessoas conhecem bem também para o exercício das funções da qual eu me estou a candidatar. De 2017 a 2021, os últimos 4 anos que exerci funções na Câmara, foram anos muito complicados, onde muitas das expectativas que eu tinha e de projetos que eu tinha para Penacova não os pude concretizar, e é isso que eu agora quero fazer neste próximo mandato, com diálogo, com proximidade, com foco nos problemas das pessoas, e é por isso é que eu espero merecer a vossa confiança. Resta-me agradecer a presença dos candidatos à Câmara Municipal de Penacova. O futuro deste município vai ser decidido a 12 de outubro, nas eleições autárquicas.